Olá, filho de Deus, filha de Deus, que neste dia o Senhor acrescente aos nossos corações tudo aquilo que Ele preparou de fato para cada um de nós. Que assim seja. Reflexão deste dia encontra-se no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, um capítulo decisivo na história de Israel como nação no Antigo Testamento e que vamos tentar nos apropriar, fazermos uma aplicação para a nossa realidade hoje em dia. Nos diz assim o primeiro versículo do capítulo 8 do primeiro livro do profeta Samuel. E sucedeu que quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Ora, o nome do seu primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias. Eles eram juízes em Berseba. E os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás da ganância e receberam subornos e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá. E lhe disseram: Eis que és velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as nações. Palavra do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, Samuel marcou seu nome na história, não só de Israel, como de toda a humanidade. Ainda hoje, de milhares de púlpitos espalhados pelo mundo, os exemplos advindos dessa figura, deste profeta no Antigo Testamento, continuam sendo utilizados para a aplicação de diversos tipos de aprendizados ao povo do Senhor. E um fato aqui curioso é que já no fim de sua vida, prestes a encerrar o seu ministério profético neste mundo, ele nomeou 2 de seus filhos, Abias e Joel, Joel mais velho. Mas, como nós já lemos inicialmente, eles não andaram no mesmo caminho que Samuel andou diante do Senhor. E se desviaram, tornando-se homens gananciosos, que aceitavam suborno e perverteram, desvirtuaram os juízos de Deus. Portanto, logo no início já demonstraram a sua total reprovação diante do Senhor. Os anciãos, os homens mais sábios de Israel, perceberam isso e logo se direcionaram a Samuel para tentar propor uma solução. E essa solução não foi bem recebida por Samuel, porque a solução que os anciãos encontraram era fazer de Israel uma nação igual às outras nações. Uma nação que tivesse um rei. Isso fica claro no versículo 5, quando esses anciãos dizem a Samuel: Eis que és velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as nações. A referência para Israel pedir isso eram as outras nações, as nações pagãs, em tantas batalhas vencidas, derrotadas por Israel, por causa do pecado, da idolatria, por causa das práticas insanas, por causa dos sacrifícios humanos, por todos os tipos de promiscuidade que possa se imaginar. Mas mesmo assim, aquelas nações pagãs ainda serviam como referência para várias coisas do ponto de vista da nação de Israel. Obviamente aquilo não caiu bem aos ouvidos de Samuel e o verso 6 deixa bem claro isso. Mas aquilo desagradou Samuel
quando eles disseram: dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. Ele não foi afoito em dizer: não, não haverá rei sobre Israel. Nós não seremos iguais às outras nações. Deus nos levantou para sermos diferentes, para sermos uma referência da fidelidade de Deus neste mundo. Ele poderia iniciar um profundo discurso repreendendo aquela mais uma prática reprovável do povo de Israel diante do Senhor, mas ele disse não. Ao invés disso, ele falou: vou orar ao Senhor. E ele orou ao Senhor. E o Senhor respondeu a Samuel no versículo 7: atenta à voz do povo, Samuel, em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. Essa não é a opinião de Samuel. Isso é o que o escritor colocou a respeito do posicionamento de Deus para Samuel. O povo não está te rejeitando. O povo está rejeitando a mim. E de acordo com todas as obras que eles fizeram, diz o versículo 8, desde os dias que o Senhor os tirou do Egito até aquele dia, eles abandonaram o Senhor e serviram a outros deuses. É por isso, Deus falando, né, para Samuel, é por isso que eles fazem isso contigo. Agora, portanto, diz o versículo 9, atenta à sua voz. Todavia, mesmo assim, protesta solenemente diante deles e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. Se tornar uma monarquia trazia um peso muito grande, um custo enorme para a nação. E eles, ainda assim, queriam. E Deus pede para Samuel, aliás, Deus determina para Samuel expor para os anciãos o que aquela decisão que eles estavam tomando significaria de peso sobre a nação. E aí ele inicia dizendo todas as palavras que o Senhor mandou ele dizer ao povo de Israel. Esse discurso ele começa no versículo 11, quando ele diz que esta será a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os indicará para si mesmo e vai. E ele fala todas as consequências, do ponto de vista dele, negativas, que iriam sobrevir sobre os cidadãos. E eles ouvem com atenção, embora já estivessem com a sua decisão tomada. Não adiantaria o discurso mais inflamado do profeta de Deus, porque eles já estavam com seus corações inclinados a tomar aquela decisão. Olha o que diz o verso 19, como confirmação disso que eu acabei de dizer. Todavia o povo se recusava a obedecer à voz de Samuel e dizia: não, mas teremos um rei sobre nós, para que nós também possamos, diz o verso 20, ser como todas as nações, e para que o nosso rei possa nos julgar e sair adiante de nós e lutar nas nossas batalhas. Samuel ouviu todas as palavras do povo, diz o versículo 21, e ele as relatou aos ouvidos do Senhor. Veja, o povo já estava decidido. Já chegaram para Samuel com a decisão tomada. O que o Senhor faz quando Samuel relata? Olha, eles estão querendo, eu expus tudo o que o Senhor mandou dizer, mas eles insistem que querem um rei. Diz o versículo 22, o último versículo do capítulo, as seguintes palavras. E o Senhor disse a Samuel: atenta para a voz deles e prepara-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel: ide vós, cada qual, a sua cidade. A decisão estava tomada. E as atitudes seriam tomadas para a eleição de um rei. O que nós aprendemos disso? Porque é isso que nos importa. Deus separa um povo para si no Antigo Testamento. Um povo de propriedade exclusiva dele. Mas que por causa da dureza de seu coração, em vários momentos de sua história, esse povo
se nega, se rebela. Esse povo se enfurece com a escolha desse Deus. Não, não aceita e não se dá por satisfeito por ser um povo eleito pelo Senhor. A todo momento, esse povo escolhido está olhando para as outras nações e invejando-os, admirando-os, se sentindo atraídos por suas práticas bizarras, por suas atitudes animalescas, pelas sociedades promíscuas que os cercavam, por seus costumes pagãos. O povo escolhido de Deus, em momento algum, no Antigo Testamento, se sentiu satisfeito, completamente satisfeito com essa escolha divina. E mais uma vez, diante da presença do profeta do Senhor, eles querem copiar mais uma prática daqueles povos pagãos. Nós queremos um rei. E mesmo com o profeta de Deus expondo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vocês vão perder isso, vocês vão ficar com pesados impostos, vocês vão ter que sustentar a realeza, vocês vão ter... Nós queremos um rei. Não queremos tão somente sermos conduzidos pelo conselho do Senhor. Nós queremos um rei. Quantas vezes nós, não mais no Antigo Testamento, mas em nossa própria vida, somos assim. Fazemos pouco, muitas das vezes, por sermos escolhidos do Senhor. Ao invés de nos alegrarmos, de exultarmos em sua presença, ficamos vivendo assim, meio que insatisfeitos, meio que indecisos, olhando para os pagãos, muitas das vezes invejando-os, copiando-os, querendo nos assemelharmos a eles, introduzindo em nossas próprias comunidades de fé as práticas bizarras que eles praticam entre si. Pervertemos a igreja, pervertemos os costumes santos estabelecidos pela palavra do Senhor e vamos introduzindo e transformando a igreja numa loucura. Isso é muito sério. Nós precisamos observar as lições que a palavra de Deus nos traz. E a história do povo de Israel no Antigo Testamento não está registrada à toa. Não está para nós lermos, que legal, poxa vida, fizeram isso. Não. A gente precisa se apropriar desses exemplos porque é um retrato da nossa própria vida. Que o Senhor, nesta manhã, tenha misericórdia de nós. Você sabe muito bem o quanto custou para você estar na presença de Deus, para Deus ter te chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos muito bem o quanto foi exigido do Senhor Jesus Cristo na cruz para levar até o fim o seu ministério salvífico, para nos condicionar à condição de salvos. Nós não podemos fazer mau uso disso. Temos que tratar essa grande conquista de consequências eternas como a maior da nossa vida, da nossa história. Porque o que vem, meu irmão, minha irmã, vai. A prata, o ouro. Tudo isso que nós olhamos ao nosso redor, isso é passageiro. Isso vem e vai. Mas nós temos que estar cientes de que essa escolha e esse compromisso que um dia declaramos assumir em nossa profissão de fé, que os nossos pais, em nosso batismo, fizeram por nós quando ainda éramos crianças, isso tem consequências eternas. E nós não podemos perder isso de referência. Não se deixe sucumbir com as propostas do mundo. Não inveje. Não tenha ciúmes, não se sinta atraído por aquilo que não vai te levar à presença de Deus. Não se sinta
na tentação de trazer para a casa do Senhor aquilo que vai desvirtuar o povo e afastá-lo dos caminhos do Senhor. Não se deixe levar, vença essa tentação. Se a mídia está te fazendo mal, pare de assistir. Se a internet está te fazendo mal, pare de assistir. Se certas companhias estão te trazendo aflição, se afaste. Mas não perca de referência aquele que te chamou das trevas, das tuas trevas existenciais e interiores, para a sua maravilhosa luz. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.